Olha aí, pessoal, saiu uma pesquisa dizendo que o brasileiro está pessimista com a economia para 2025. Mas por que será, né? A economia está às mil maravilhas, o câmbio controladinho, a inflação lá embaixo, a dívida pública diminuindo, os gastos sob controle. Só que não, né? É meio que provável, é meio até que uma coisa assim. Vai acontecer, né? Qualquer um percebe para onde que o Brasil está arrumando, essa é a verdade, só que, não obstante isso, essa é uma pesquisa Atlas Intel, rolou outro dia uma pesquisa da Febraban mostrando o contrário, que na verdade 75% dos brasileiros acreditam que a vida vai melhorar em 2025. E convenhamos, né? Desde o início já posso falar isso, esse tipo de pesquisa é bastante vaga e o brasileiro tende a ser otimista por natureza. Enfim, os resultados de pesquisas podem ficar muito discrepantes a depender do tipo de pergunta que é feita, a abordagem, algo que pode até induzir uma resposta a depender das intenções, mas a verdade é o seguinte, que olhando para como transcorreu o ano de 2024, eu acredito que a maior parte da população hoje percebe que a situação está pior do que no começo do ano. Preços, empregabilidade e tudo isso impacta nas expectativas futuras. Sim, volto a dizer, o brasileiro é otimista, mas até o otimismo do brasileiro tem os seus limites, não é? Limites. Então vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? E o que você achou dessa, o que você achou dessa imagem de inteligência artificial aqui? Esse carrinho de supermercado muito bem construído aqui. Parabéns, esse aqui é o DALL-E, que fez, né? Não é o Midjourney, não. Provavelmente sairia algo melhor se fosse o Midjourney. Tá muito engraçado isso, esses números aqui não fazem o menor sentido, né? Mas enfim, o que essa pesquisa Atlas Intel pontua, né? Que a maior parte dos brasileiros, e aqui, né, vamos colocar, 47,3% dos brasileiros estão pessimistas em relação ao crescimento econômico no Brasil, né? Então não é a maioria absoluta, mas é a maior parte das pessoas que opinou. E é muita gente, 47,3%, com certeza, praticamente metade da população mesmo. Lembrando que o brasileiro tende a ver o lado positivo das coisas, sempre esperar um futuro melhor, mesmo que não tenha motivos para isso. É um cenário, então, preocupante porque mostra o quanto que a esperança do brasileiro está definhando de fato, né? Enquanto que 37,2% estão otimistas com o futuro do Brasil, 14% mais ou menos estão neutros nesse sentido, né? Agora, quando a pergunta foi relacionada ao custo de vida, se vai aumentar, se vai diminuir ou vai se manter, 60% dos entrevistados acreditam que a coisa vai ficar pior, que a carestia vai piorar, sendo que 31% acreditam que vai melhorar, 7% acreditam que vai permanecer mais ou menos estável, né? Aqui a coisa fica mais interessante. A análise fica mais interessante porque não é uma perspectiva vaga, aquela coisa de a economia vai melhorar ou piorar. É muito aberto, a economia representa vários fatores, vários indicadores, né? Quando você começa a funilar a questão, tudo fica mais claro, né? Porque se 60% dos entrevistados acreditam que o custo de vida vai aumentar no próximo ano, por óbvio, essas pessoas deveriam estar pessimistas com o futuro do Brasil, o futuro econômico. Mas os números são bem discrepantes nesse sentido. Quanto mais precisa é a pergunta, quanto mais afunilada, mais fidedigno é o resultado que ela obtém. As respostas são mais críveis, né? Então, aqui, né, o Camilo Rabelo, que é economista-chefe da Atlas Intel, afirma o seguinte: a questão da inflação o Brasil tem um passado inflacionário. Quem já tem aí uns 40 anos lembra da hiperinflação do passado e quem tem menos idade lembra ali dos períodos da Dilma Rousseff,
quando a gente teve inflação na casa dos 2 dígitos. Então isso está muito presente. O período da pandemia foi especialmente marcante nesse sentido. Se a gente desconsiderar IPCA, considerar aí os dados da Fundação Getúlio Vargas e GPM, a gente tem quase 30% de inflação no período da pandemia, numa janela de 12 meses. Então, qualquer brasileiro hoje lembra disso, né? Brasileiro que tem idade para gastar o seu próprio dinheiro tem muito fresco na memória o problema da inflação. Só que existe um outro fator também, que é um fator conjuntural, né? Que no caso é o aumento de preços que tem acontecido com mais intensidade agora no final do ano. E aí estamos falando da carne, estamos falando do café e de tantos outros itens que acabam tendo um preço elevado, assim, num patamar muito acima da média geral, e são itens que doem mais no bolso do brasileiro. A carne é a campeã disparada nesse sentido aí, né? Passando para os desafios do governo agora, 64% das pessoas acreditam que o maior desafio é o corte de gastos, né? Aqui pode ser várias respostas, tá? 61% acreditam que é o controle da inflação e apenas 33% acreditam que é o problema dos juros. Veja aqui que o discurso do Lula não consegue emplacar. 33% é o pessoal que subscreve tudo que o Lula falar. É o percentual típico aí dos apoiadores irrestritos dele. Mas para os outros 2/3 da população, praticamente, né, inflação e corte de gastos são as demandas mais necessárias, mais urgentes do governo, né? Sendo que aqui 30% acreditam que o maior problema hoje é o controle da dívida pública. Isso aqui é surpreendente. 25% acreditam ser aqui uma situação do dólar alto, né? Enfim, isso aqui representa, portanto, né, dá para a gente chegar a essa conclusão que o povo entende, compreende que o governo Lula gasta muito. Isso é uma coisa interessante, porque geralmente a gente acha que não, que o povo sempre vai querer mais gasto, porque gasto é vida, e aí a economia cresce com o governo gastando dinheiro e a coisa circula e tudo mais. Só que não. As pessoas têm realmente um problema, veem nisso, né, um problema, começam a compreender de fato essa situação, embora eu ache, né, que é cedo demais na história do Brasil para afirmar que o brasileiro tem uma compreensão clara nesse sentido. Mas que há uma mudança evidente na compreensão do brasileiro, isso está fora de discussão, na minha opinião. Em que época você veria uma pesquisa mostrando que 2/3 dos entrevistados acreditam que controlar os gastos públicos é a maior das demandas? Não se falava disso até outro dia atrás no Brasil. O primeiro esforço que foi feito nesse sentido foi lá em 2019, né, 2018, 2019, com o teto de gastos. Ontem, na história do Brasil, sempre o gasto deslocado foi a regra geral, não a exceção, né? Agora a gente compara isso com a entrevista da Febraban, né? Que aqui não tem muito, a pesquisa, perdão, não tem muitos dados aqui, né? Mas o que me leva a crer que é uma pesquisa muito mais genérica, muito mais abrangente, pouco específica. Então, de acordo com essa pesquisa aqui, 75% dos entrevistados acredita que a vida vai melhorar no próximo ano. O que a vida vai melhorar? O que isso significa? Aí fica para cada um definir. É uma pergunta realmente muito aberta, né? Que é mais ou menos o que o pessoal respondeu lá em dezembro de 2023. E a verdade é que o brasileiro nem considera que a economia é tão importante assim para a vida. Quer dizer, é importante, mas não é a maior parte, né? Se o cara tá lascado do ponto de vista econômico, o salário dele tá comprando menos, mas tá todo mundo com saúde, ele tá feliz da vida, né? É o suficiente. O brasileiro se contenta realmente com essas coisas aí, nem é tão materialista no final das contas. Então, é óbvio que uma pergunta que tenha esse enfoque aqui, né? Sua vida vai melhorar ou vai piorar em 2025? A pessoa vai falar, poxa, eu acho que a vida vai melhorar, né? Isso significa o que na prática? Não significa nada, é uma pergunta muito vaga, né? Porque a pesquisa perguntou aqui, né, se as vidas melhoraram, né, em 2024, tanto do ponto de vista pessoal quanto familiar, né? Então, 46% acreditam que melhorou, 34% acreditam que ficou
mais ou menos o mesmo patamar, ficou igual, né? Então vamos olhar aqui para ver se vai ter alguns dados mais interessantes. Metade dos brasileiros acreditam que o Brasil vai melhorar, é menos do que do ano passado, tá? Ainda assim é muita gente, né? Mas tem aqui 28%, né? Aliás, 23%, antes era 28%, né? Não, era 23 antes, aumentou para 28. Agora, quase um terço dos brasileiros acreditam que o Brasil vai piorar em 2025, né? Enfim, é um negócio bastante vago, bastante impreciso, eu diria. De maneira geral, eu acho que o brasileiro já acordou para a realidade de que as coisas vão ficar difíceis daqui para frente. É inevitável. Fazer o quê? Com o governo Lula não tem como ser diferente. Mas qual é a sua expectativa para a economia e para a sua vida para 2025? Vai melhorar? Vai piorar? Vai se manter estável? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.